Matheus Cassierra. A gente foi lá acompanhar a chegada dele no aeroporto de Belo Horizonte e ele conversou com a imprensa. O pessoal falou que gostou, inclusive, do português do Matheus Cassierra. Vamos ouvir o que ele falou. Para mim é muito importante chegar aqui, um clube muito grande, com muita história, como é Atlético Mineiro. Ainda tenho que fazer exame médico, mas estou muito feliz. Domingo a gente tem Atlético Cruzeiro, o jogo mais importante do estado. Se tudo der certo até lá, você está pronto para ir para campo? Sempre vai estar pronto. O mais importante é que Atlético Mineiro fez esforço muito grande para eu chegar aqui. E eu falo, estou muito feliz. Agora, como falei primeiro, tenho que fazer exame médico e depois estar pronto para jogar. Precisa nem de legenda pro Matheus Cassierra. Pelo menos ele tá falando bem em português, ô Jaime Júnior. Se for olhar aí, tá melhor que o Sampaoli nesse nível. É que o Zenit contrata muitos jogadores brasileiros, né? Então ele deve resenhar muito com os brasileiros. E já num projeto de um dia vir jogar no futebol brasileiro, ele já foi aprendendo com os caras, melhora o português. Já chegou aqui. Gerson ensinou muito pra ele lá, certamente. Certamente. E, né, jogaram juntos. Então, professor em tanto, né? Em 4 meses ele ensinou bem o cara, né? Pô. Em português é difícil falar, aprender. E assim, você pega o Sampaoli, por exemplo, há tanto tempo já no futebol brasileiro e o Mas Sampaoli... ele não quer, né? Sampaoli não quer falar português. O Sampaoli, sabe, ele não fala... O Sampaoli, cara, se ele der um sorriso, vão implicar com o sorriso dele, entendeu? O Sampaoli, ele é perseguido no Brasil. Ele é persona non grata aqui, isso aí, pra mim, tá muito claro. Sabe por quê? Porque ele entende de futebol e não fica dando muita ideia pra gente corneteira e que não tem o que fazer. Mas lá, realmente, o Zenit tem vários brasileiros, né? É o Douglas Santos, é o Wendel, tinha o Claudinho, que foi embora, né? Tem o quê? 1 ano e meio, tinha o Gerson, tem o Luiz Henrique, né? Então, geralmente, sempre tem muito brasileiro, e ano passado chegou a tentar o Matheus Pereira. Eu, ao contrário do Jaime Júnior, não procuro nem ver vídeo, porque fita de vídeo, né, transforma o cara em Pelé ou até em Macalé. Então, depende muito. Mas eu quero ver ele com a camisa do Atlético e, de repente, aqui ele pode, aos 28 anos de idade, jogar bem, fazer gols e ajudar o time. Isso aí pode acontecer. Agora, me lembra muito a história do Eduardo Sacha, né? Que ele vem do Samba, o Sacha e tal. Depois que o Sacha foi embora, todo mundo lamentou a saída dele. Primeiro jogo que o Atlético enfrentou o Bragantino, gol de quem? Eduardo Sacha. Tem dois lados, tem um ponto positivo e um ponto negativo da saída também, né? O Cassierra chegou a ser muitas vezes titular no Zenit. Pra você ser titular no Zenit, que tem uma boa equipe, obviamente você precisa estar jogando, você precisa ser um bom jogador. Em contrapartida, eu fiquei meio desconfiado com a saída dele também. Eu achei que o Zenit não é muito de liberar jogador fácil assim, depois da entrevista lá do técnico. Falou assim, se o cara quer sair, então vamos liberar. Agora, já que o segundo semestre dele, ele já não era titular absoluto. Exato. Tem jogo que ele foi titular, tem jogo que ele ficou no banco. Então, talvez isso ajudou, né? Uma quedinha técnica, né? Uma quedinha na eficiência que ele teve, ajudou para que o Atlético conseguisse trazer. Porque se ele tivesse no auge, metendo gol desembolado lá, certamente o Atlético não conseguiria trazer. Porque ele já teve ano que ele foi artilheiro do Campeonato Russo, com bons números, né? Que, se não me falha a memória, foi a temporada 23-24, que a dele foi a melhor lá, certo? Mas o último semestre do ano passado ele já alternou entre banco e titularidade. Então isso certamente ajudou para o Galo conseguir trazê-lo agora. Mas vem, Lélio Gustavo, a gente já até falava isso aqui outro dia, né? Para suprir uma carência do Atlético no ataque e também fazer uma parceria pro Hulk, né? Pro Hulk não jogar sozinho. Talvez o Hulk não seja mais o titular absoluto do Galo. Será? Será que ele veio para fazer parceria ou o Hulk vai pro banco? Ou será que ele vai bancar o Hulk? Olha, o parceiro ideal para o Hulk é um jogador com as características do Paulinho. Jogador rápido, que ele era um jogador que atuava aberto pelo lado esquerdo, né? Pelo Bayer Leverkusen, no início pelo Vasco, depois pela Seleção Brasileira e no início aqui no Atlético. No início, o Paulinho foi mal. Quem descobriu o bom posicionamento para o Paulinho foi o Luiz Felipe Scolari. Ele é que formou a dupla mais letal do futebol brasileiro e que
No último ano em que ela existiu, os dois juntos marcaram 61 gols, se eu não estiver enganado. Exato. Não é isso? Foi. 31 o Paulinho e 30 o Hulk. 30 o Hulk. Então, cara, é isso aí. Então tem que ter essa característica, Lucas. Um cara de mobilidade, um cara muito ágil, com uma mudança rápida de direção, que saiba tabelar, né? Não pode matar a bola na canela. E com um ótimo raciocínio, como tinha o Paulinho. Desde que o Paulinho foi embora, o Hulk ficou órfão. E, para muita gente, já é até jogador, ex-jogador em atividade, hein? E marcou 21 gols ano passado, olha aí. E eu acho que o Cassierra, nos vídeos que vi, enquadra um pouco, ele se enquadra um pouco nisso, porque é o cara que sai da área, sabe? Que vem às vezes pra jogar até atrás do volante adversário pra ajudar, sabe? Na construção do jogo. E quando ele sai da área, fica aquele buraco lá, aquele buraco na entrada da área, que alguém pode entrar. E pode ser o Hulk. Então vai ter situação, pelo estilo do jogo do Cassierra, eu entendo que vai ter situação que ele vai ser o assistente pro Hulk. E tem situação que o Hulk vai ser o assistente para ele, por conta dessa mobilidade que ele tem. Eu não sei se o Sampaoli vai colocar dois ali por dentro, né? Cassierra e Hulk. Dois por dentro, como o Milito chegou a usar, como o Filipão chegou a usar, os dois por dentro. Não sei se ele vai fazer isso, né? Eu chutaria que sim, tá? Eu chutaria que sim. Eu acho que com o Cassierra, o Sampaoli iria usar os dois atacantes. E o Cassierra, o Hulk, na verdade, como esse segundo atacante, mas tentando fazer o que fez muito com o Paulinho de revezamento, né? Às vezes um tá mais à frente, o outro tá mais... aí reveza com o outro em outro momento. Porque o Cassierra, a gente conversava isso mais cedo da redação, pelo que a gente vê dele, até de olhar mapa de calor das últimas temporadas e tal, o cara muitas vezes tava mais fora da área do que dentro da área. Então é um cara que realmente movimenta muito por ali. Não sei se é um jogador rápido, com a mesma velocidade e agilidade que o Paulinho. Não sei. Mas pode ser com poder de associação com o Hulk interessante também. Imagino, Jaime, que a ideia é o Cassierra potencializar o Hulk nessa temporada. E como disse o Lélio Gustavo, uma coisa são os vídeos que a gente vê, a gente consegue perceber muita coisa do jogo do atleta. Agora é diferente quando você vê um jogo inteiro, né? Quando você vê o jogo inteiro é diferente. E isso a gente só vai conseguir ver de fato quando o Cassierra chegar aqui, porque um jogo inteiro do Cassierra a gente não tem à disposição ali na internet. Diga, Lélio. Em 1997 o Atlético contratou um armador. Esse cara tinha jogado pela Portuguesa, tinha jogado pelo Palmeiras e, cara, depois aí acabou sumindo. Rodou pelo interior de São Paulo. Aí chegou aqui ao Atlético. Jorginho? E todo mundo meteu o pau. Esse cara, não sei o quê. Exatamente. E o Jorginho, simplesmente, eu acho que ele ajudou bastante o Marques a escrever a história dele com a camisa do Galo, né? Porque o Jorginho jogou demais. Claro, não era centroavante, era um armador. E o Jorginho, eu vou te falar, ele fez o Marques e o Valdir ressuscitarem para o futebol. Que eles vieram mortos para cá. Vai se lembrar. O Marques era do São Paulo e o Valdir também. Aliás, o Marques estava no São Paulo, emprestado pelo Flamengo, entendeu? Então, cara, eu sempre assim, o jogador vai mal lá, ele pode jogar bem aqui. O cara que chegou jogando bem lá, pode jogar muito mal aqui. Isso acontece, é normal do futebol. Então, é isso aí. Tomara que ele seja o novo Jorginho, hein, Jaime Júnior? Tomara. Mesmo não sendo 10. Mas com uma história parecida. Com certeza. Eu já disse isso aqui mais de uma vez. Não seria o jogador que eu contrataria. Não seria. Agora, chegou, aí muda a história. Chegou, muda a história, a gente abraça e vamos junto com o Cassierra e vamos dar apoio pro Cassierra, vamos ajudar na adaptação do Cassierra. É um cara que nunca jogou no futebol brasileiro, massa atleticana, vamos ter calma com ele, vamos abraçar o cara. Se ele tiver início difícil, a bola não estiver entrando na casinha adversário, vamos ter calma e vamos apoiar o cara para que ele possa, né, ter uma adaptação rápida e engrenar e sair metendo gol desembolado aí pro Galo. Porque nos vídeos que vi, ele tem qualidade. É um bom jogador. Repito, quando o vi, não é o nome que eu queria. Eu queria um nome mais consolidado, mais conhecido. Mas isso não é uma matemática, que nome consolidado, conhecido vai chegar e vai dar certo. O
Gabigol no Cruzeiro é um exemplo. É um nome consolidado, conhecido, um baita de um atacante, né? Um dos grandes nomes da história do Flamengo. O maior ano, talvez, da história do Flamengo, 2019, e ele arrebentou, foi dos protagonistas daquela equipe. No Cruzeiro não deu certo. Não deu certo no Cruzeiro. E era esse cara testado, né? Que eu tô querendo, um cara testado. Não é o caso do Gabigol. Não quero o Gabigol no Atlético. Mas eu queria um cara mais testado, um cara mais conhecido, um cara que sabe aquilo que a gente falava. Vou buscar no aeroporto, né? Sim. O Cassierra não é o jogador para buscar no aeroporto, mas talvez seja o jogador que vai chegar aqui, desconhecido, e que vai conquistar a massa. É isso que eu espero que aconteça e a massa tem que abraçar. E a característica da torcida do Galo é essa, eu não preciso estar falando isso aqui, a massa vai abraçar o Cassierra. Agora, Nobre, o Cruzeiro tem um perfil também agora de contratar jogadores com o aval do Joaquim Pinto, então tem a questão muito do scout. O Cassierra no Atlético me parece que também teve me parece, né, que a atuação do SIGA ali, de profissionais ali que vão trabalhar com scout, com estatísticas ali, pesou também para contratar o cara, porque, como o Jaime disse, não é um cara tão conhecido assim no nosso futebol. De vez em quando essas contratações dão certo, né? Ah, sim, e até conversava isso com o Jaime também antes da gente entrar no ar aqui, com relação às indicações do Sampaoli, né? E é um cara que costuma ir bem, né? Quando ele tem essas indicações, entendo que é o caso do Cassierra, né? Deve ter com certeza o aval do Sampaoli para poder assinar com o Atlético, né? Então, é um trabalho em conjunto. Hoje, ninguém contrata sozinho, né? Muito diferente do que pode até ter uma exceção ou outra. Acredito até que o caso do próprio Gabriel Barbosa deve ter sido assim, né? Uma coisa mais de desejo do Pedrinho. O Pedrinho queria muito o Gabriel Barbosa, como queria o Alexandre Matos, queria o Dudu também no Cruzeiro. Então, acho que ali não passou muito por esse trabalho de scout, é mais um desejo mesmo que tinha a diretoria do Cruzeiro com relação a esses nomes especificamente. Mas acho que não é o caso do Cassierra, né? Acho que deve ter acontecido sim esse trabalho de mapeamento do mercado para entender e talvez até preencher um pouco desse espaço, talvez até pensando nisso que você trouxe, né, Jaime? Para trazer de volta o Hulk para ser esse protagonista do time do Atlético, né? Entendendo que talvez não dê para ir no mercado para contratar 8, 9 jogadores e aí recuperar a turma que está no elenco, muito que fez o Leonardo Jardim no Cruzeiro no ano passado, né? Então, talvez pode ser um trabalho pensado nisso também, né? Para ser esse parceiro do Hulk, para poder encontrar de vez um esquema e um jeito do Atlético jogar.